Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Deus esteja conosco. Bem-vindos e bem-vindas a esse canal. Ele é um canal mariano, mas onde nós vamos nos colocar a ouvir a palavra de Deus no Santo Evangelho. Você que gosta de ouvir o Santo Evangelho, você que gosta de ter assim essa intimidade de viver, buscar, esse é o grande momento. Não importa a sua religião, o importante é a palavra, que vai gerar em nós conversão, que a gente possa crer cada vez mais que existe um Deus maravilhoso que nos ama e que nos quer próximo dele. Assim vai nos mostrando a reflexão de hoje. Jesus contemplou Jerusalém e chorou. Então esse é o momento para que a gente possa interagir com nosso Senhor e nosso Deus. E quero pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, para ativar o sininho, deixar o seu joinha, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Você pode também compartilhar, você pode também colocar os seus comentários, que a gente vai então vivendo esse momento juntos, que a graça de Deus nos consome, e que a gente seja consumido no poder do Espírito Santo. Que a gente vai assim interagindo inteiramente com a palavra. Vamos então para este Evangelho. O Evangelho de Lucas 19, do 41 ao 44. Aproximou-se ainda mais. Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesse o que te pode trazer a paz. Mas não, isto está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te cindiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos que estiveram dentro de ti, e não deixarão em ti pedras sobre pedras, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Essas são as palavras do Santo Evangelho e que está em todas as Bíblias católicas e evangélicas. Nesse momento, a gente vai viver um momento polêmico, que a gente precisa ter discernimento ao nosso Senhor e nosso Deus, para que a gente não ofenda ninguém. A palavra, ela tem que trazer para nós conversão, ela tem que trazer para nós luz, união. Então, nesse momento, a gente vai mostrando por que Jesus, ele chora, Jesus, ele chora porque Jerusalém tinha um maior templo, uma maior grandeza construída para adorar, para louvar, para bendizer o nosso Deus. Foi lá que tudo foi construído, para que nós possamos fazer o encontro verdadeiro com Ele. Tanto os judeus como agora todas as religiões têm esse mesmo olhar, essa mesma interação. O porquê que tudo isso aconteceu, ninguém sabe. Só mesmo Deus, que Ele sabe de todas as coisas. A gente pode ver que antes, a gente viu que Jerusalém, ela foi construída ali pelo próprio judeus, E ali o próprio Deus também foi dando a eles a graça. Eles foi preenchido, com as bênçãos de Deus, com tudo que foi prometido a Abraão e a Jacó, a Isaac, tudo isso foi realizado. Mas chegou um tempo em que
até nós mesmos, não vou colocar nós, né? Porque somos todos filhos e filhas de Deus, do mesmo Deus. Então nós nos colocamos em viver as belezas deste mundo. Quando nos coloca a viver a beleza desse mundo e a querer, né, a vivê-la, a gente começa a perder a beleza de Deus, que Deus nos dá. E essa beleza que Deus deu a Salomão a construir o templo, em que agora a gente pode ver que há bastante, né, pessoas que vão a esse momento, a esse lugar santo e consagrado ao nosso Senhor e ao nosso Deus, a viver ali uma busca para alimentar o seu espírito, uma busca para viver ali um momento em comunhão com Deus. Então, por que eles não construíram um outro templo, uma outra igreja, como fez os católicos, né, que depois ali seguiram como se fosse os pagãos, mas dentro desses católicos tinha também judeus. E esses judeus, eles também começaram a pregar uma outra palavra, né, a continuação de Jesus. Esses outros judeus, principalmente Paulo, foi responsável para a construção da Igreja Católica em todas as gerações, que foi todos nós, que foi inserido junto com os judeus, para que a gente possa viver uma fé em Jesus, que também é judeu, e que também consta na Sagrada Escritura, não sei se tem, né, nos livros pentateucos, mas tem na lei dos profetas, né? Porque o livro dos Pentateucos para nós é o livro de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas depois tem a lei e os profetas, né? Que foi assim mostrando para nós o caminho verdadeiro de seguir a Jesus. Por isso que muitos judeus se convertem, muitos judeus no momento dali do encontro com aquela explosão, né, que nós chamamos de Espírito Santo, né, que toda a graça de Deus também ali aconteceu, né, no Pentecoste, a gente vai assim interagindo, a gente vai se colocando, que ali se houve uma mistura, né? E hoje também a gente pode ver que essa mistura também se misturou com os judeus, né? Hoje não precisa ser só judeu como antigamente. Antigamente, o judeu se separou dos outros judeus da Samaria. Por que separou as 12 tribos e depois as 10 tribos foi viver na Samaria e depois houve essa separação e os samaritanos? Os samaritanos eram judeus também, mas uns judeus que começaram a viver com o pagão, misturou, foi assim uma mistura de raça, de crença e de religiões, né? Então, hoje em dia, os judeus já aceitam as pessoas que não é judeu a conversão, a converter na sua fé e na sua doutrina, né? E aí, então, como a gente pode viver da beleza do templo, que hoje não tem mais? A beleza está nisso. A beleza está no aceitar o próximo, de acolher, assim como vocês vêm acolhendo, né? Quando a gente se fala de fé, se fala de Deus, a gente começa a acolher, a gente começa a querer viver uma vida para que a gente consiga perpetuar na vida eterna. Porque é isso que a gente quer. Perpetuar a vida eterna em nosso Senhor e nosso Deus. Se a gente crê nesse Deus único, a gente crê na salvação, né? E a gente precisa buscar
a compreender os fatos que aqui ocorre, que aqui acontece, né? E que aconteceu. Tem também o Santo Sudário. O Santo Sudário mostra que o judeu que morreu na cruz por todos nós é o próprio Filho de Deus, né? Porque na própria palavra também, nas leis e os profetas começaram, né, a pregar isso, já começaram a profetizar isso que vinha acontecendo, né? Tem também os Salmos, que foi lá da época do rei Davi, ali também como que eu posso falar, os judeus, né, também crê nesses momentos. Eu sei que eles devem ter os livros dos Salmos, os Salmos, né, tem toda a doutrina aí passada de geração em geração, são a chamada tradição, né, que é passado de geração em geração. Então tem os cânticos dos Salmos do rei Davi, os cânticos do Salmo, e também tem ali esse momento que a gente possa, né, encontrar verdadeiramente com o que Jesus falava e com o que estava já escrito sobre ele. Não quero aqui confundir ninguém, não quero aqui trazer discórdia a ninguém. Cada um na sua fé, cada um na sua busca do nosso Senhor e nosso Deus. Que a gente possa ser iluminado. Jesus já era judeu, se tornou um ser humano como nós, para que a gente, né, crê verdadeiramente no Pai eterno, que Ele vai nos dar a nossa salvação. Ele quer que eu e você sejam instrumentos na mão dEle, para que leve pessoas até Ele, para que possam viver um momento ali como todos nós vivemos, um encontro verdadeiro com nosso Senhor e nosso Deus, e assim a gente vai viver esse momento, um momento único, que só mesmo cada um de nós podemos sentir. Não tem como expressar, não tem como falar o que você sente quando você refaz, né, o encontro com Deus. É uma grandeza que é muito grande, que não cabe a nem se expressar. Deixa Deus realizar em você tudo aquilo que Ele realizou dos nossos antepassados. Deixa que a fé de Abraão lhe comova. Deixa que esse momento de que passaram na Babilônia, que vivemos na Babilônia, que estamos vivendo hoje, né? Estamos vivendo hoje. Não tem o templo para adorar. Não tem como fazer a nossa momento de que eles viviam antes, que era o sacrifício, né? Então, como é que a gente tem essa relação agora? Como foi quebrada essa relação? Mas essa relação, ela foi quebrada para que nós possamos fazê-la de dentro do coração, praticar dentro de nós, praticar no Espírito, para que a gente seja fortalecido verdadeiramente e que Ele está conosco e Ele caminha conosco. Que essa graça venha acontecer em todos nós. Fico por aqui, meu muitíssimo obrigado a todos vocês. Que nosso Senhor e nosso Deus nos conduza a um próximo encontro. Fique na paz, fique com Deus e fique sobre a luz da palavra. Amém?